bom dia. Na década de 70, 1 em cada 10 mulheres chegava à menopausa sem ter filhos. Hoje esse número é de 1 em cada 5. No Brasil, 20% das famílias já são de casais sem crianças. Apesar de ser uma opção cada vez mais comum, as mulheres que dizem não à maternidade ainda são vistas com estranhamento e reclamam que precisam se explicar todo o tempo. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a psicóloga e escritora Renata Feldman. Ela vai nos explicar um pouco mais sobre essa geração, que vem sendo chamada de no-mos ou not mothers, e em português, as não-mães. Como na maior parte dos casos ainda são as mulheres que assumem os cuidados com a casa e com os filhos, a maternidade pode se tornar um entrave às conquistas profissionais da mulher. Bom dia, Renata. Bom dia, Érica. Quer dizer, enquanto os homens que realmente dividem as tarefas forem boas exceções, né, que já tem por aí, ainda fica muito pesado para a mulher, então essa escolha fica cada vez mais difícil, né? Sim, é uma escolha que é repensada, né, refletida. Eu tenho ouvido muito no consultório mulheres se questionando, né, acerca da sua função de mãe, do seu papel de mãe e dessa escolha ou não escolha. Né? O que acontece é que a nossa função biológica, ela acaba acarretando uma equivalência com uma função social desse papel de mãe. Então, essa função biológica foi, durante muitos anos, décadas, confundida com esse lugar de mãe. Então, se você é mulher, você tem que ser mãe. Né? Há um aspecto normativo aí, né, de um ter que. Né? Então, as mulheres que escolhem não ser mães, assim, ainda são vistas, né, por grande parte da sociedade, pelas mulheres que são mães, meio que como uma aberração social. As amigas que eu tenho, né, que fizeram essa opção, elas falam que elas têm que se explicar demais, né, que tem muita cobrança ainda. E é interessante, né, porque ninguém pergunta a uma mulher que é mãe, por que você tem filhos? Mas é uma mulher que não quer ter filhos, que não é mãe, né, as pessoas arregalam os olhos, mas você não é mãe? Mas por quê? Você tem algum problema? Como é que você chegou a isso? São meio que uma incógnita, né, para as outras mulheres, para os homens. E como se fosse uma insuficiência, uma falta de alguma coisa, que não é verdade, né? Podem ser vistas algumas vezes como fracassadas, né? Como se ser mãe fosse seguir realmente, né, um eixo esperado de prescrições, de expectativas e de uma cobrança social. Então, a mulher que é mãe, ela tem sucesso. E é por isso que tantas mulheres que não conseguem ter filhos, né, até desejam ter, mas não conseguem, se sentem extremamente fracassadas. E tem casos que a maternidade é exatamente o caminho oposto, né? Por exemplo, a mulher tá na hora dela conquistar a pós-graduação dela, tá na hora dela ter coragem de estudar fora, tá na hora dela apostar num negócio próprio. Aí a maternidade, né? Aí ela engravida sem querer. Aí a maternidade vira aquela desculpa socialmente aceita, né, para ela romper com todos os sonhos dela, né? Eu escuto hoje mulheres, Érica, que chegam frustradas ao consultório porque renunciaram à sua vida profissional para cuidar dos filhos, fizeram quase que um combinado com o marido. Olha, então eu engravidei e agora eu parei a minha vida profissional, eu quero cuidar da casa, dos filhos. E os filhos crescem, né? E o que elas se queixam é que eles não valorizam essa renúncia que foi feita e elas se sentem completamente perdidas no vácuo. E agora? O que eu vou fazer? Todo mundo sai de casa de manhã, meu marido sai, volta, meus filhos saem, vão estudar e eu não tenho uma quebra na minha rotina. Eu sou dona de casa, eu faço um trabalho que é de certa forma invisível, porque é muito trabalho, mas as pessoas não reconhecem e se deprimem, caem de cama porque cadê o sentido da minha vida? O sentido foi depositado só na maternidade e a mulher, ela é muito mais do que a mãe. Ela também é a profissional, se ela quiser ser, se isso for um sonho dela, né? Ela tem outros papéis, ela é mulher, ela é amante, ela é filha também. E a mulher que escolhe não abrir mão da vida profissional, ainda assim ela paga um preço, né? Ou o preço de acumular tantas tarefas, ou o preço de renunciar alguma coisa na vida profissional que exigir mais dela, mas ela não vai ter tempo para isso. Esse é um grande dilema. Assim, há uma corrida contra o relógio biológico, né? A partir dos 35 anos de idade, os óvulos da mulher começam a envelhecer
Ela precisa se decidir, mas de repente ela está no auge da carreira, indo para fora. Então, realmente, ela vivencia esse conflito. E aí ela pensa em congelar os óvulos, né? Como é que é isso, assim, na cabeça dela? Ela fica realmente muito dividida, né? E algumas mulheres sentem muita dificuldade em conciliar a vida profissional com a maternidade. Renata, e se a mulher tomar uma decisão nesse momento, né? Vou tomar essa decisão de engravidar, eu nem queria tanto, eu nem tô sentindo essa vontade, mas eu tô com 39 anos e daqui a pouco meu tempo acaba e aí ela vai ter esse filho. Pode ser muito sofrido, né? Pode, porque ela pode ter esse filho sob uma pressão que ela mesma se colocou, que o relógio biológico, né, naturalmente traz, que a sociedade convida a ter ou convoca a ter. Né? Então, assim, ela pode também ter esse filho e falar, ai, que bom que eu tive, porque filho eu não posso adiar, a carreira eu posso, né? Então, mas é um convite que é feito também, né? Algumas mulheres já estão conseguindo enxergar isso, de que os filhos são um sonho e podem se transformar em uma realização, e o trabalho também habita essa conotação de sonho. Né? Então, assim, dá para conciliar. Eu não preciso ser Mulher Maravilha, eu não preciso ser super-heroína, Deus, né? Há uma coisa muito santificada, muito heróica atribuída às mães, né? E as mães estão percebendo que elas são de carne e osso, que elas podem ser, né? E hoje, com essa era moderna, digital, né, Érica, em que os bebês já nascem no Facebook, né? As informações são compartilhadas. Hoje tem mães que se comunicam com os filhos lá do trabalho delas, assim, mandando WhatsApp, mandando recadinhos, assim, não esqueça de escovar os dentes, alguma dúvida no para casa, se quiser eu posso te ajudar aqui agora. Então há outras configurações aí nesse modo de ser mãe. Agora aí, apesar de novas configurações, ficam umas questões meio assim, ancestrais envolvidas. Por exemplo, aquela questão, eu não vou ter descendência, né? Eu não vou ter quem cuide de mim na velhice. A mulher especialmente teme um pouco essa história do abandono, né? No final da vida. Sim. Não é uma boa medida usar isso para a decisão de ter ou não ter filhos? Pois é um dado. Elizabeth Badinter, no seu livro O Conflito, a Mulher e a Mãe, ela mostra uma pesquisa que foi feita na França, em que essa é uma resposta, né? Eu quero ter filhos porque eu quero ter uma continuidade da minha espécie, eu quero ter alguém carregando o caixão quando eu morrer, eu quero ter alguém que me continue, que me dê continuidade, né? É um dado, né? E às vezes a mulher vai ter filhos pensando nisso e ela vai encontrar outros motivos, às vezes maravilhosos, para ter feito essa escolha, e muitas vezes ela vai encontrar outras respostas também, assim, nossa, ser filho, eu quis ter filhos para isso, mas agora eu estou vivendo o meu presente aqui com eles, a minha lida, né? Eles estão me continuando, mas eu ainda estou aqui e está difícil. E é muito angustiante, é a melhor coisa do mundo, mas é a coisa mais difícil do mundo também. Agora, tem outras formas, né, da pessoa se realizar, concretizar sonhos, sentir que ela está contribuindo para o mundo, para deixar alguma coisa para o mundo, que não sejam os filhos, né? Claro, as mulheres vêm descobrindo isso, algumas mulheres, e elas vêm se permitindo isso. Elas decidem muito claramente, né, na minha pesquisa de mestrado, né, a minha dissertação tem o título de As Várias Faces da Mãe Contemporânea. Eu entrevistei 6 mulheres, né, com perfis diversos, né, uma gestante, uma mãe que renunciou à vida profissional, uma mãe de 4 filhos e uma mulher convicta em não ser mãe. E ela tinha isso assim com muita tranquilidade. Ela falava, olha, eu quero a minha liberdade, eu quero viajar pelo mundo afora, eu não tenho paciência para cuidar de uma plantinha em casa, de um animal de estimação, eu não quero. Eu vou ter essa responsabilidade, né? Porque ser mãe implica uma responsabilidade imensa. Né? E tem muitas mulheres que vão ser muito afetivas, né? Com as pessoas em volta, com os sobrinhos, sim, com os pais, com os irmãos, que vão saber cuidar da plantinha, do cachorro, e ainda assim não querem ter filhos. Exatamente. Né? Não é uma incapacidade de cuidar, não, né? Muitas mulheres justificam isso com muita tranquilidade. Falam, olha, a maternidade não está vinculada a ter um filho que veio da minha barriga, do meu ventre, e nem de outra forma, assim, eu tenho outros afetos, eu tenho a minha afilhada, eu tenho os meus sobrinhos. Então, quando essas mulheres depositam ou investem todo um afeto aí, né, que elas têm, né, de potencial de mãe, mas que elas não quiseram ter na íntegra, né, na labuta do dia a dia, na angústia do ser mãe, né, e de ter filhos.
Aí ela tem que estar, o quê? Fortalecida para dar conta de fazer essa escolha sem as pressões que vêm de fora. Sim, ela tem que estar muito centrada nela mesma, com uma elevada dose de autoestima, para não sucumbir ao olhar do outro. Porque é o olhar do outro que muitas vezes pressiona mais do que tudo. Como assim? Você não vai ter filhos? Sua vida vai passar. Você não pode passar pela vida sem ter essa experiência. Há uma subjetividade, né, implícita aí, assim, há outras formas, né, de atravessar a vida, né, e se realizando. Para algumas essa escolha ela é vital, ela é muito importante, é sagrado ser mãe. Para outras não. E aí ela tem que dar conta de falar esse não. Tem que dar conta de falar não. Né? E isso tudo negociado com o parceiro, né, Renata? Sim, né? Alguns casamentos entram em grande fragilidade, numa grande crise e às vezes até desaguam em uma separação, Érica, quando um membro, né, um parceiro quer e o outro não. Né? Mas isso geralmente já é aventado no início da relação. Então, quando no início de uma parceria é percebido que o homem, por exemplo, não quer ter filhos, né? Muitas vezes já teve, já vem de uma outra relação, então há uma separação aí que é inevitável, né? Em outros casos isso é negociado para os dois, ok, está tranquilo. Agora, isso pode mudar ao longo da vida? Por exemplo, a pessoa faz um acordo, se casa e depois bate aquela vontade, muda de ideia? Claro, e eu vejo isso no consultório, mulheres que chegam, né, assim, um caco, falam, peraí, ele combinou comigo, ele combinou e eu tô muito tranquila, eu não quero ser mãe, mas agora ele tá sonhando com isso, agora ele tá jogando isso na minha cara, porque as pessoas mudam, as configurações mudam, o comportamento muda, a época muda, então mudanças podem acontecer, né, e aí é preciso se preparar para lidar com elas. Aí tem que refazer o combinado do casal. Refazer o contrato. Tá certo. Vamos fazer um intervalo, Clara. Daqui a pouco a gente volta. Clara, eu te chamei de Clara, desculpa. Elogio. Lembrei da sua mãe, Clara Feldman. Renata, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre a opção das mulheres de não serem mães. Já, já.